pouco melhor. Obrigada. Vamos lá, então. Deixa eu botar aqui. Peraí, deixa eu terminar de ajeitar aqui. Vou botar aqui o vídeo para eu ver o que que vocês estão vendo. Estou vendo o que que vocês estão vendo. Bom, semana passada, deixa eu voltar aqui um pouquinho para trás. Rebobinar a fita. Quem conhece esse termo, rebobinar a fita? Porque a geração Z não conhece esse termo, não, rebobinar a Eu fita. conheço, eu Ah, conheço. olha, vamos indicando as idades aí, falando quem Vamos conhece. combinar que eu já passei de 45 faz alguns anos. O André nunca ouviu falar rebobinar a fita, né, André? Você nunca ouviu falar nisso, né? Rebobinar a fita, da cassete. Confesso que já faz uns 20 anos que eu não ouço. Ó, nós paramos, né, na semana passada, naquele momento que Saulo foi ao encontro, de Sadoc, porque ele queria falar com Sadoc, né? E queria falar na sinagoga, já começar a falar em nome de Jesus, em nome do Cristo. Então, ele foi lá em busca de Sadoc. Então, nesse trecho aqui que a gente parou semana passada, lendo esse daqui, ó. A gente tá na capa ainda. Tá na... Ah, é. Ih, peraí. Vai me falando aí, tá? Sabe que eu me enrolo com duas telas, né? Aqui, ó, pronto. Eu não tô me vendo. Agora eu tô me vendo. Bom, aqui que nós paramos. Sadoc, então, começou a interpelar Saulo nessa nessa nova crença dele. E ele, como a gente sempre fala aqui, né, inteligente, perspicaz como é, começou a perceber que Sadoc não ia debandar, não ia aceitar a nova doutrina de Jesus que ele estava trazendo. É, E quando ele falou que ele queria falar, o Sadoc perguntou para ele assim: falar nisso aqui? E aí ele falou: por que não? E aí Sadoc falou: ó, é melhor você descansar da viagem, da enfermidade, meditar um pouquinho. E aí, mas ele se manteve firme e falou: sabes, porém, que não sou nenhuma criança e cumpre-me esclarecer a verdade em qualquer circunstâncias. Insistiu que queria falar na sinagoga de Damasco. Então, esse foi o último trecho que a gente leu semana passada e hoje a gente começa daqui. E aí Sadoc continua, né, tentando fazer com que ele desistisse dessa ideia. E aí ele fala: e se te apuparem? E se fores considerado traidor? Aí ele fala: a fidelidade a Deus deve ser maior que tudo isso aos nossos olhos. Sadoc continua: é possível, no entanto, que não te concedam a palavra, após esbarrar com a força daquelas profundas convicções. Sadoc estava percebendo ali que ele estava convicto. Minha condição é bastante para que ninguém se atreva a negar-me o que é de justiça. Eu acho, não sei vocês, mas eu acho que até aqui Saulo estava achando que o prestígio que ele tinha como doutor da lei ia de alguma forma favorecer ele, é, a trazer esses novos pensamentos, a revelação do Cristo, que fosse proteger ele de alguma forma, né? Eu acho que até aqui ele ainda pensava sobre isso, pensava que isso fosse ser útil para ele. Não conseguia ainda, lógico, né? Tudo muito recente, embora ele já esteja essa vontade fervorosa de não negar o Cristo, de não negar tudo que aconteceu com ele. Ele é muito verdadeiro, né? Então ele não iria fazer isso, muito sincero e verdadeiro. Mas ele ainda não conseguiu compreender o que é caminhar com o Cristo, né? Sobretudo nessa sociedade que ele parece que agora que ele está tendo uma outra visão, né? Um olhar por outro ângulo do que na verdade alimenta essa sociedade, a começar pelo seu amigo, né? E Então ele ainda Oi, muito difícil, né, Elane? Impossível ele ter essa compreensão. Toda a vida dele ali,
ele foi sempre ouvido, ele foi sempre o superior, ele sempre teve, né, a palavra. É Muito impossível, né, admirado, né? admirado, né, na posição dele. Não tinha nem como ele já está também entendendo isso, não é? É, não Então, tinha. realmente, isso é um fato que ele realmente não podia contar. Olha, ele tinha privilégio, ele tinha tudo, então ele achava que esse privilégio ia ajudar agora nessa nova jornada, ajudar, né, falar, né, do Cristo, falar que ele, né, mas não era assim, tadinho. Como ele acha também que todo o seu preparo, toda a sua capacidade de doutor da lei vai ser suficiente para ele falar aos corações em nome do Cristo. E não vai Hum, ser, né? é. Ele está começando a despertar, e assim como nós, né? Como qualquer espírito que tem um despertar verdadeiro, ele vai até ele se situar, até ele compreender perfeitamente o que é essa nova estrada para ele, ele ainda vai oscilar um pouquinho, ele ainda vai ter decepção. O orgulho e a vaidade ainda vão subir um pouquinho, né? Aí depois desce de novo, até desaparecer por completo. Que isso, amigo? Tem um mosquito aí te atrapalhando? Depois, quando eu for. Eita, você tá de olho de tudo, hein? Eu tô. Depois, quando eu for trabalhar o vídeo para colocar lá no YouTube, eu fico vendo essas suas cenas assim, fico rindo. O Ó, pessoal fica brincando por causa que eu tô concentrado, fico com a língua de fora, sem perceber. O pessoal ele faz brinca. cada cara ótima. Aí de vez em quando eu mando pra ele. Ah, Ó, então ele fala: minha condição é bastante para que ninguém se atreva a negar-me o que é de justiça. Aí Sadoc entrega, né? Fala então seja, responderás pelas consequências, concluiu Sadoc constrangido. Naquele momento, ambos compreenderam a imensidão da linha divisória que os extremava, ou seja, eles compreenderam que naquele momento se rachou a relação deles, né? E havia uma imensidão de distância entre um e outro. Saulo uhum, percebeu que a amizade de Sadoc sempre lhe testemunhara, baseava-se nos interesses puramente humanos. Ou seja, né, essa colocação aqui de Emmanuel mostra para gente que, para o que a gente comentou também semana passada, para Saulo, a amizade era verdadeira, porque Saulo é verdadeiro, né? Mas uhum, da parte de Sadoc, não. Da parte de Sadoc era só interesse, né? Porque Saulo tinha muito prestígio, né? E então ele tinha interesse em ser amigo de Saulo. Não era verdadeiramente amigo. E aí começa que depois Saulo vai ficar calejado com isso, né? Mas aqui ele ainda se surpreende com isso. ah, claro, principalmente do melhor amigo dele, que ele considerava, não é, como um irmão. Sim, considerava bastante. Uhum, Abandonando a falsa carreira que lhe dava prestígio e brilho, via esfumar-se a cordialidade do outro. Ou seja, ele já estava começando a compreender que com essa nova atitude, aliás, isso ele já tinha entendido, né? Que essa uhum, nova atitude dele ia por abaixo essa carreira que ele estava galgando, né? De um grande doutor da lei, substituto de Gamaliel, um grande rabã da escola dos judeus, né? Ele estava, ele já tinha compreendido isso, mas agora ele estava entendendo, via esfumar-se, né? Se transformar em fumaça. Fumaça é aquilo que se desfaz no ar, né? Uma coisa que some, a cordialidade do outro também. Até a cordialidade estava indo embora. Parece até um pouquinho de hoje em dia, né? Que se você tem uma opinião política contrária, a cordialidade vai a zero, né? Ninguém suporta. Até hoje em dia você ter uma ideia contrária
Porque se você tiver até cordial, ninguém consegue sentar mais e conversar com cordialidade, mesmo que o pensamento sejam diversos, né? Só grandes amizades que conseguem fazer isso. Mas hoje é muito comum, né? As amizades se desfazerem só porque as pessoas pensam diferente. Ah, É, né, Ana? hoje mesmo a gente teve um atrito no nosso evangelho por causa disso. É difícil, né? Mas Isso sabe é. o que que é isso? Eu vou falar e aí não se sintam ofendidos. É a Uhum, vaidade que ainda reside dentro da gente. É pura uhum, vaidade, né? É o uhum. apego, a vontade de estar certo o tempo inteiro, né? A minha vontade é de estar certa. A minha É, razão é a que vale. Então, por isso é. que a gente briga ainda, né? Sereno e desassombrado, evitou aproximar-se do local onde se acomodavam os visitantes ilustres, buscando aproximar-se do largo estrado em que se improvisara uma tribuna. Terminada a dissertação do levita de Cítium, Cítium é uma cidade, né? A gente já falou aqui. Saulo surgiu à vista de todos os presentes que o saudaram com olhares ansiosos. Ele ainda, né, representava, até esse momento, ele ainda representava alguém importante. Cumprimentou afável os diretores da reunião e pediu vênia para expor suas ideias. Pediu vênia, uma expressão que a gente até usa até hoje em dia nas audiências, né, até nas peças dos processos, pediu vênia, pediu espaço para falar. Pediu para falar, né? Pediu um momento para falar, um espaço para falar. Esse é o termo do pediu vênia, para expor suas ideias. Sadoc não tivera coragem de criar um ambiente antipático para deixar que tudo corresse à feição das circunstâncias. Um pinguinho de consideração ainda, né, existia ali naquele coração. E foi por isso que os sacerdotes apertaram a mão de Saulo com a simpatia de sempre, acolhendo com imensa alegria o seu alvitre. E, Mas também, né, ah, mas Sadoc também sabia aonde ia terminar essa história. Ele não precisava fazer nada. Ele não precisava, porque ele mesmo sabia o que ia acontecer. O Saulo mesmo já era essa pessoa que hoje o Sadoc ainda é. Então sabia quando ele começasse a falar, não é, do Messias, de Jesus, sabia. Então ele ficou na dele, vou dar corda, vou deixar acontecer, ver o que vai acontecer. é verdade. E eu acho também que antes, porque isso aqui, a gente está vendo, né? Qual é a cena que está acontecendo aqui? Sadoc já estava na sinagoga. Uhum. Esses levita de Sítion, né? Eram pessoas que estavam com ele. Haviam muitos amigos dele ali, que inclusive estavam na casa dele. E ele, pelo visto, ele não comentou sobre a chegada de Saulo à cidade, nem sobre o que havia acontecido com Saulo. Ele não comentou isso, né? Porque senão eles já não haviam recebido ele bem. Pode ser que ele tenha feito isso porque ele não queria se vincular mais a Saulo, então quanto mais distância puder me manter dele já é bom, então não vou nem falar que eu sei notícias dele. Ele poderia ainda ter uma esperança de que tudo aquilo que ele havia presenciado até ali, né, porque ele foi até a estalagem de Judas, fosse voltar ao normal, que Saulo fosse voltar ao normal, né? Então, talvez por isso, por esses dois motivos, ele não havia antecipado para aqueles Exatamente. homens que estavam na sinagoga o que tinha acontecido com Saulo. Eu acredito que sim, sua segunda fala, que ele acreditou que podia ser só um problema, né? Um calor ou algumas pessoas do caminho que tivessem feito alguma coisa, ele realmente acreditou. Pode ser. Tanto é que lá no começo, ó, daqui até ele chegar na sinagoga para falar, Sadoc fez de tudo, vai lá, descansa e pensa, porque o Sadoc realmente não estava acreditando que ele estava sério. Pode ser, né? Eu também acho. Achou que alguém tinha feito a cabeça dele de alguma forma. Também acho.
E Uhum. aí, Saulo, né, recebeu a palavra, permitiram que ele falasse, é, e aí ele começou a falar. Porque na sinagoga, nas reuniões da sinagoga era assim, quem pedisse a palavra poderia falar, não é isso, André? Qualquer um podia pedir a palavra e falar, ou comentar, eles liam, né, uma passagem é, da lei, e aí quem lia fazia o comentário, mas qualquer um ali que pudesse, né, participar da sessão podia pedir a palavra e comentar, fazer um comentário. Então ele pediu, fala, André, fala que eu tô sentindo que você quer falar. Não, até Jesus, quando vai em Nazaré, ele Isso. mesmo ele é convidado para falar. Enfim, eu tava conversando esses dias. Eu não sei se é uma boa colocação, né? Mas eu tava conversando com esses dias com um amigo, né? Que eu acho que a tendência do movimento espírita é cada vez se tornar mais democrático nesse sentido, sabe? Em vez de ser uma pessoa falando só unicamente, ser. É como se fosse esse estudo, né? Uma pessoa conduz e outras pessoas são convidadas também a colocar pontos de vista, não sei. No Poxa, isso é futuro. legal. Como uma roda de conversa, não é? Tinha uma roda de conversa. Eu tava Uhum. pensando nisso. Então, isso é importantíssimo. Eu acho que as palestras das casas espíritas, elas nunca vão deixar de existir. Por quê? Porque quem chega na casa pela primeira vez, é, não vai se sentir confortável em sentar numa roda onde todos debatem. Primeiro vai se sentir até boiando, né? Mas Mas eu os acho cursos onde uma pessoa fala, acho que tá os dias isso, marcados, eu acho, os isso. cursos, né? Eu acho que os estudos que as casas promovem, esses sim têm que cada vez mais tomar esse formato que você está falando, né? Na Casa Sentimento, que era a casa que a gente participava, eu, a Carla, o Ítalo e a Luciana, antes da gente vir para o Recanto, esse estudo de terça-feira que eu estou fazendo aqui com vocês, eu comecei a fazer lá antes da pandemia. E não de Paulo Estevam, né? Era o estudo do Evangelho, Evangelho segundo o Espiritismo. Depois passou pelo Boa Nova, fiz 2 anos de Boa Nova e agora fazendo Paulo Estevam. Mas lá na Casa Sentimento, antes da pandemia, o nosso estudo do Evangelho, que era eu e um companheiro de lá que a gente conduzia, a gente fazia nesse formato. A gente afastava as mesas, colocava as cadeiras em círculo, de forma que ficassem todos iguais, né? Não tinha ninguém em evidência, não tinha ninguém no palco, não tinha ninguém atrás da mesa, não tinha nada disso, ninguém escrevendo no quadro, nada. Era todo mundo em círculo. E a nossa proposta, eu e meu amigo que conduzíamos o estudo, era de que a gente ia trazer um trecho, fazer um breve comentário e lançar para os companheiros. Porque todos participavam e construíam um estudo ao mesmo tempo. Como a gente faz aqui, com as suas reflexões, com os seus pensamentos, e levantavam um questionamento. Então, o estudo era feito dessa forma, né? Que, E é o que o que André está papo é falando. esse? Que papo é esse que você tinha outro amigo? Sentiu a ponta de Eu, ciúme. eu Uma achei que eu era o único ponta? amigo dela. Uma ponta? Uma ponta. Foi Olha, uma árvore toda. mas isso aí é porque essa semana passada, ele falou assim: Ah, eu fui no centro comprar um livro com uma amiga minha. Aí eu falei: Amiga? Que amiga? Então, chumbo trocado, né? Chuva trocada. Ó, então é isso que o André tá falando. A gente precisa incentivar esse formato. Porque, na verdade, ninguém sabe mais do que ninguém, né? Nós que estamos na condição de facilitadores, a gente é só aquele que pegou o livro antes, deu uma estudada e agora está colocando as ideias para que o estudo seja construído por todos, né? Mas todos nós, através da nossa vivência, principalmente as vivências, né? As vivências enriquecem muito mais os estudos do que o próprio conteúdo escrito às vezes, né? Às vezes. Mas as vivências são maravilhosas. E aí ele começa, Saulo começa. Varões de Israel. Começou em tom solene. Em nome do Todo-Poderoso, venho anunciar-vos hoje pela primeira vez as verdades da nova revelação. Temos ignorado até agora
o fato culminante da humanidade. O Messias prometido já veio, consoante o afirmaram os profetas que se glorificaram na virtude e no sofrimento. Jesus de Nazaré é o Salvador dos pecadores. Gente, Emmanuel faz Oh, uma frase em seguida que não teria frase melhor para ilustrar o que aconteceu naquele momento. Uma gostei dos varões de Israel. Nossa barões Senhora. de Israel, ele não fala Ó, só aqueles que estavam ali, ele fala para toda a nação. Ó, uma bomba que estourasse no recinto não causaria maior espanto. uhum. Todos fixavam o orador atônitos. Gente, para vocês terem uma noção, a ideia da, dos judeus até hoje é que o Messias não veio ainda, né? Existe um segmento que se chama. Ai, vou esquecer, André, você lembra do segmento que já aceita A judaísmo messiânico. isso, o judaísmo messiânico, que já aceita Jesus como tendo sido o Messias, que já veio. Mas para os judeus mesmo, o Messias ainda não veio, né? Então, se nessa época eles já tinham isso muito fixo, se ainda hoje eles ainda têm isso dentro do pensamento deles, imagina naquela época falar que o Messias já tinha vindo, né? Então, de fato, a gente não consegue alcançar como isso caiu nos ouvidos daqueles que ali estavam dentro de uma sinagoga, ele falar isso, né? Ainda mais dentro de uma sinagoga, né? Ele falar Aí isso. você falando isso, Alane, aí eu estou aqui pensando, sabe, a esposa do coordenador do nosso centro, né? Ela é judia. Kátia, você conhece a Beth, a esposa do Peter? Ela é judia e ela ainda faz todas as práticas, sabe? Aqueles 7 dias, aquelas coisas na mesquita, tudo aquilo, sabe, que os judeus fazem, a Beth faz, ela segue. Mas ela também vai, ela frequenta lógico, ela está no centro, ela participa dos estudos. Legal. Agora eu fico imaginando a cabeça dela, porque ela não largou, sabe? Ela continua acreditando naquilo que ela foi educada, aquilo que falaram para ela. Tanto é que ela segue o judaísmo. E ela fala cada coisa linda, sabe, Elaine? É, Ela fala cada coisa sobre o judaísmo. Eu vi aprender muita coisa sobre o judaísmo depois que eu entrei nos estudos, depois que eu conheci a Beth. que Mas legal. imagina a cabeça dela, agora a gente vendo essas coisas aqui, sabe? Vendo isso aqui, como é que os judeus via, não via a volta do Messias, e a Beth nas duas, praticando, né, tanto o espiritismo como a cultura dela, Interessante, né? Seria interessante entender o que que ela, como é que é o que o é que ela filtro, como é pensa. que é o filtro dela, né? É Seria bem interessante interessante. mesmo. Mas eles têm uma filosofia muito forte de caridade, né? De auxílio. Sim. Sim, e Legal. as histórias são lindas, viu? Conhecer o judaísmo através de um próprio judeu é muito Ah, lindo. é outra coisa, né? Outra visão, né? Exatamente, é. É outro Uhum, conhecimento. é. Ó, a Assembleia estava obstúpida. Saulo, contudo, prosseguia intrépido depois de uma pausa. Não vos assombreis com o que vos digo. Conheceis minha consciência pela retidão de minha vida, pela minha fidelidade às leis divinas. Pois bem, é com este patrimônio do passado que vos falo hoje, reparando as faltas involuntárias que cometi nos impulsos sinceros de uma perseguição cruel e injusta. Em Jerusalém, fui o primeiro a condenar os apóstolos do caminho. Provoquei a união de romanos e israelitas, né, para a repressão, sem tréguas a todas as atividades que se prendessem ao Nazareno. Varejei lares sagrados, encarcerei mulheres e crianças,
Submeti alguns à pena de morte. Ocasionei um vasto êxodo das massas operárias que trabalhavam pacificamente na cidade para seu processo. Criei para todos os espíritos mais sinceros um regime de sombras e terrores. Fiz tudo isso na falsa suposição de defender a Deus, como se o Pai Supremo necessitasse dos míseros defensores. Gente, Que tem tanta forte, coisa hein? nessa fala, né? Tem. Dá uma palestra. Tanta coisa nessa fala. Vamos começar pelo finalzinho, onde ele fala. Eu tô travando, né? Vamos Não, começar pelo final, tô não? Pelo não, para mim não. finalzinho, quando ele diz assim, ó. Como se o Pai Supremo necessitasse de míseros defensores. Nós espíritas precisamos refletir algumas vezes, aqueles, né, que não alcançaram ainda, às vezes eu dou uma rateada nesse campo, não alcançaram ainda essa ideia em função até do espiritismo. Às vezes a gente acha que o espiritismo precisa de defesa. Às vezes a É. gente acha que o Cristo precisa de defesa, né? Às vezes a gente acha que até Deus precisa de defesa, mas não precisa. Nada disso precisa, né? É muito mais grandioso do que a gente pode supor com a nossa simples defesa, né? Eu, por muitas vezes, tentei defender o espiritismo. Tentei defender Jesus à luz da doutrina espírita para os outros, né? Só que a gente não precisa disso. O espiritismo não precisa de defesa, o mestre muito menos, e Deus nem se fala, né? Nós que precisamos. Nós é que precisamos. E outra coisa, Saulo aqui, ele está querendo falar o seguinte para os companheiros: olha, vocês não pensem que não estou, com a minha consciência firme. Fui eu que iniciei essa perseguição. Fui eu que comecei a prender, a matar todos aqueles que falavam em nome do Nazareno. Fui eu que ocasionei um vasto êxodo das massas operárias que trabalhavam pacificamente na cidade. Fui eu que fiz isso tudo e eu tenho consciência disso. Só que agora eu conheci a verdade. É, Fiz tudo isso na falsa suposição de defender a Deus. Bom, quando eu li isso, desde algum tempo, vocês que já acompanham o estudo comigo, vocês sabem que eu defendo todas as religiões que existem e que falam de Cristo, né? Que falam de Jesus, e algumas que não falam também, mas que falam do bem ao próximo, né? Mas todas as religiões que falam de Jesus, eu defendo porque a gente vê através da leitura que elas têm o seu significado, né? André Luiz traz isso para a gente. Então, a Igreja Católica, Protestante, todas elas têm a sua razão de ser. Porém, sempre me causou uma dúvida muito grande o comportamento de algumas pessoas que não são a religião, tá? Algumas pessoas que representam núcleos dessas religiões, mas elas não são as religiões. Assim como as pessoas que fazem coisas que nos envergonham, elas não são o espiritismo em si. São pessoas que estão equivocadas, né? Porém, sempre me causou estranheza pessoas que, representando algumas religiões, tinham comportamentos completamente, tem até hoje, né? Com comportamentos completamente contrários aos ensinamentos do Cristo, sobretudo o amor, a benevolência, a empatia, né? Me causava muita estranheza e eu sempre tive muita dúvida. Até comentava isso com o Marcos, assim, será? E essas pessoas, elas acreditam que professar Deus é isso, elas de fato acreditam que elas estão corretas e estão professando Deus dessa forma, ou seja, não entenderam nada do que leram, né? Mas acreditam que estão certa, ou será que elas sabem que elas estão ludibriando, que não é isso que os ensinamentos do Cristo trouxe, elas sabem que elas estão ludibriando
para angariar prestígio, mas correm um risco assim mesmo. O que será, né? O que será? Porque é muito curioso, né? E em Saulo, a gente está vendo aqui que de fato ele achava que estava certo, né? Ele fazia tudo achando que estava defendendo de fato os ensinamentos como Deus queria, né? E agora com o Cristo, ele despertou e viu que ele estava errado nas suas concepções, embora ele fosse sincero no que ele achava que estava certo. Elaine, eu acredito que todas essas pessoas aí, dessas religiões, eu de verdade, do fundo do meu coração, eu não acredito que eles estão ludibriando para angariar a qualquer outra coisa. Eu acredito sim, que eles acreditam que estão certo. Eles leram, mas não entenderam, tiraram o que eles queriam entender do que leram, e inclusive os espíritas. Sabemos que tem muitos espíritas que a conduta é completamente diferente. E não, eu leio, eu estudo, e eu nasci assim, mas não age como se tivesse entendido, age da forma Exatamente. que quer, e aí ficam muito chateado, de mimimi, quando qualquer pessoa fala o contrário. Nós É, sabemos que dentro da nossa a nossa religião, essas tem, pessoas. dentro da doutrina E eles são espírita. sinceros no que eles estão defendendo, porque eles acham que estão Eles só certos. não despertaram verdadeiramente, né, Ana? Não Mas eu não entenderam ainda, acredito né? que eu não acredito que eles estão ludibriando, querendo. Não, eu acredito de verdade, a não ser os charlatões, claro, né? Nós estamos aqui falando dessas pessoas que fazem isso, né? É, Como o eu Saulo, por Eu acho que tem os exemplo. exemplo. dois. Oi, André. Eu acho que tem os dois. Você acha que tem os dois? Tem Então, gente que a consciência já tá gritando, mas ela não ouve. Outros já começam a se sentir incomodados, mas tem outros que não fazem por mal, é por ignorância mesmo, né? Tem gente ignorância. que, se você pegar a parcela daqueles que defendem, por exemplo, porte de arma no Brasil, a maior parte é cristão. Quer dizer, como dá para conciliar Pois é. cristianismo com porte de arma ou defendendo tortura, defendendo que bandido é bom, bandido morto, enfim. Então, quer dizer, e você vai ver quem faz esse discurso é cristão. Então, a maior parte eu entendo que é ignorância, né? Que Sim, é ainda não. verdade. Não Ainda tem despertar. que. Talvez ainda tenta imprimir em Jesus uma imagem que lhe convém, eu acho, né? É o Vai pegar as espelho, né? vontades. Como sempre, né, É, André? É o espelho, como sempre, né? Refletindo. exato. A Mas, Elaine Tem falou, ainda muito. ainda não entenderam. Ainda não. mas tem, eu acho que tem aqueles que já são, que têm consciência que estão errados, mas colocam o interesse pessoal acima de tudo e usam do evangelho como massa de manobra para poder dos seus fiéis, em pagar dinheiro. Aí Tem. é charlatanismo, não é? Quando está agindo de má fé, certo? Aí a gente É, mas. precisa orar para esses corações, né? É. Orar para Sim. esses corações, porque o despertar é muito duro. A gente vai ver aqui no próprio Saulo, né? O despertar é muito duro. Ó, Mas eu achei lindo aqui, ele é a consciência dele de falar, né, que prendeu pessoas, mulheres, crianças, submeteu alguns a pena. Olha que reconhecimento, como não deve ser difícil para ele, Saulo, orgulhoso como ele é, chegar ali na sinagoga e falar isso, Elaine. Imagina, Elaine. pois é. Ih, eu acho que me perdi aqui, peraí. Ah, não, tá aqui. Sim, ele tá reconhecendo, né? Ele tá, na verdade, falando, mas ele também tá vasculhando lá dentro do coração. Que coisa Mas, linda. Ana, você que tá seguindo aí no livro, vê se em sequência é isso aqui. Mais de viagem para esta cidade, é isso mesmo? Sim. Autorizado pelo Sinédrio e pela Corte Provincial, porque ele precisou pedir, né, autorização tanto para o Sinédrio como pela Corte Provincial aqui, é a Corte Romana, né? Porque algumas diligências eram exclusivas, de Roma. Então, ele precisou pedir autorização, juntar as duas autorizações para ter livre conduta.
para invadir os lares alheios e perseguir criaturas inofensivas e inocentes. Eis que Jesus me aparece às vossas portas e me pergunta em pleno meio-dia, na paisagem desolada e deserta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele está sendo muito corajoso, né? Também. Ele está sendo muito verdadeiro, ele está sendo muito corajoso. E agora a gente já está até apaixonada por ele, né, Paola? O que que você acha? Não tô, não. Eu ia escrever isso agora. Eu ainda não, eu entendi. Eu tô bem entupida, tá? Tá. Eu entendi. Eu sei que ele está no processo dele, como você mesmo falou, a oscilação toda de fica, passa pelos momentos, como a gente passa, né? A gente vai se melhorando um pouquinho a cada dia. Mas não é que eu o odeio, eu tenho um certo ranço. Mas eu entendo que aí ele está no orgulho, no alto do orgulho da vaidade dele. Eu era muito bem quisto, eu era muito bem aceito, eu era muito bem renomado. Eu vou falar a minha nova verdade, porque eu mudei de opinião, e todo mundo vai cair no que eu estou falando, entendeu? Eu escrevi isso agora, que eu concordo com o André nessa questão de, em parte, acredita muito naquela história e parte sabe onde está o problema, mas não quer ver, não quer mudar de opinião e tal. Mas, assim, eu não posso falar mal de Saulo. Quem sou eu para falar qualquer coisa, né? Porque até ontem eu tinha determinados comportamentos que hoje eu não tenho mais, graças a Deus. E eu estava Sim. falando, refletindo sobre a minha vida ontem e hoje, mas amá-lo ainda não. Eu respeito toda a Ó, história que ele teve, viveu. teve um estudo que você não estava aqui, que você não pôde vir, que eu brinquei. Se você for ver lá na gravação, tá assim, ó, a Paola não tá aqui, então eu posso falar. E aí eu falei alguma coisa nesse sentido. Acho que foi na Paola, semana passada. Pois eu Eu acho. acho Paola, que é a primeira vez que você estuda esse livro, Paulo Estevam? eu já li, mas de estudar assim, nunca estudei. Eu já li, e quando você lê só, né, você vai envolvida ali nas emoções. Mas eu sempre tive um pé atrás. Não é só isso, Ana. Eu acho que eu hoje sou uma outra Paola, diferente de 10 anos atrás Nossa. também, né? A gente vai passando pela Uhum. nossas críticas a nós mesmos, e é o que a gente acredita. A Mas pergunta é, porque quando eu li a primeira vez, Paulo, eu tive o mesmo sentimento, eu tive tanta raiva desse Saulo. Eu tive, menina, você não sabe, né? Depois aí eu parei, eu não quis mais ler, tentei umas 3 vezes, não quis mais ler. Aí eu não. entrei no estudo lá na minha casa com esse mesmo sentimento, não A primeira consegui. vez que eu li, eu devorei o livro. Essa é a Devorei. primeira vez, assim, a minha, essa é a terceira vez que eu estou lendo, então tudo já ficou para trás, mas o ranço que eu tinha desse Eu acho que Saulo, a maior diferença hoje é trazendo esse comportamento de Saulo, do arrogante, do único que tem a verdade absoluta, é entender quantos Saulos não existem hoje, homens e mulheres, que pregam a sua verdade como verdade absoluta acima de qualquer coisa, sabe? Acho que o ranço maior, tadinho, não é nem dele. Ele é a personificação do meu ranço maior verdade, da humanidade atual. Mas, enfim, isso é para outro estudo. outro estudo, mas é verdade, eu concordo plenamente. Fala, André. Não, eu concordo com a Paola, apesar que eu não tenho uma visão tão radical assim. Por causa que eu entendo que. Eu acho que tem dois sentimentos que animavam isso, ele, né? Tem essa prepotência que a Paola falou, né? A nossa Paola de Tarso aqui. É, que isso já vem de antigamente dele, a gente já sabe, né? Que ele gostava de violentar a consciência daquelas pessoas que pensavam diferente, né? Coisa que a gente vai aprendendo com o tempo que é uma coisa que jamais deve ser feita, né? Que a gente tem que tentar esclarecer, mas jamais violentar, né? Enfim, eu concordo com a Paola que ele tá uma atitude meio presunçosa, mas também tem aquela que a gente já conversou também, que é ele tava com uma verdade lá que ele acreditava piamente agora, e ele queria compartilhar lá com seus irmãos de raça, né? Isso que eu ia falar. Então, eu acho que tem os dois. Tipo assim, não é só um, né? Não dá pra colocar só uma caixinha boa e outra ruim. Tipo assim,
Eu acho que tem Perfeita um sentimento colocação. bom. Mas, claro, com o tempo ele vai entendendo. E aí é o sentido dele levar umas bordoadas também da vida, né? Que, entendendo que não é assim que funciona, não é chegando Sabe e aquela querendo criança? curvar os outros, né? Sabe aquela Oi? criança que acabou de aprender uma palavra nova e quer ensinar para todo mundo a palavra nova? Sim, Eu sim. sinto muito essa questão no Saulo. Ou alguém Sim, que se converte com uma Ele aprendeu que religião, né? aquilo ali é diferente, ele quer contar para todo mundo. Gente, acorda! Isso. sim. Mas vou te falar, a E- minha paz hoje não tem preço. Ah, é essa que é a sua verdade? Tá bom. Eu sou roxa? Tá bom. Tá tudo bem. Olha, Exato. esse comportamento, eu vivenciei isso com o espiritismo, né? Quando eu comecei a estudar o espiritismo e vi, falei assim, gente, o espiritismo me preencheu de uma tal forma que eu queria falar aquilo para todo mundo. Eu tinha vontade de pegar o sentimento bom que eu O livro estava de Kardec na sentindo. praça pública pregar. Olha essa palavra de Kardec. Exatamente, e distribuir para que todos pudessem sentir igualmente o que eu estava sentindo, sabe? Um despertar maravilhoso. Então, a gente vai ver nas próprias palavras de Emmanuel, Saulo, sim, ele está com um pouquinho disso aqui, né? E vai estar tudo misturado, como a Paula falou. Fala, Catinha, Catia quer falar. Olha, ia falar exatamente o que você acabou de concordar aí, de explicar, né? Quando a gente aprende algo que a gente descobre, né? Quando descortina para a gente e a ficha cai, e a gente tem esse entendimento, a gente quer espalhar para todo mundo, a gente quer que chegue àqueles que a gente mais ama, quer estar, né, espalhando a mensagem e que todos pensem como a gente. Uhum. É o que você passou. Agora, outra coisa que eu coloco também na leitura anterior, ele vem trazendo, né, tudo o que aconteceu com ele, né? Tudo, a ficha caiu para ele e ele assumindo todas as coisas erradas que foram feitas, né, do passado, as faltas involuntárias, tudo o que ele provocou de dor em outrem, ele está assumindo ali, caiu a ficha do erro dele, né? Mas a gente pensa assim, se fôssemos nós, né, que depois de ter essa compreensão, depois de descortinar, será que a gente ainda teria coragem de arregaçar as mangas e falar assim, ok, eu errei e eu vou fazer algo em prol para melhorar, para mudar isso, para ajudar? Muitos o que fazem? Tem o aprendizado da doutrina, conhece a doutrina de ponta a ponta, mas não quer abrir mão da sua comodidade. Exatamente. Nossa, a Kátia Aí falou. o que que faz? Pega as suas coisinhas e fala assim: o espiritismo não é para mim. Muito bom. Por quê? Porque não está decidido a abrir mão das coisas confortáveis que tem para enfrentar, porque a gente sabe, é a porta estreita. Então, ele está ali decidido a seguir. Aí ele pensa, né? O Sadoc, né? Que é o nome Isso. dele, Sadoc. Ele acho que na empolgação também deve ter pensado: você vai se encantar, assim como eu, né? Talvez ele tenha pensado isso. E o que que aconteceu? Foi uma desilusão para ele, porque o outro lá virou e falou assim: meu filho, agora você está por você mesmo, se vira, né? Então, ele vai se sentir sozinho, ele vai ver que no momento é só ele e ele, né? Ele e Deus. E Então, é pensa, muito interessante, porque se a gente se colocar no lugar, muitos vai dizer: "Ah, não, isso não é para mim. Vou ficar aqui". A minha consciência me faz sentir muito culpado e vou me recolher e ficar aqui, não, né? gente, vamos Muitos pensar. falam, né? Não é muito para mim, ou eu sou muito pequenininha. É muito interessante esse lado para a gente pensar. É, muito bom, O Kátia. mais Muito bom. interessante, nossa, Kátia, você realmente fechou.
Mas pensa bem, gente, o mais importante de todo esse reconhecimento, o Saulo está na sinagoga, onde toda a vida dele ele pregou exatamente o contrário. Ele sabe exatamente o que todos aqueles irmãos ali pensam, porque ele fazia tudo isso. Imagina, imagina ali, ele volta ali, ele mesmo praticou tudo aquilo junto com os outros e fala: não, nós estamos todos errados. Imagina, gente, a coragem desse homem. Muito Imagina você ir na corajoso. fábrica, ir lá no seu trabalho, ir lá no palácio do governo e falar exatamente o contrário. Ele foi muito corajoso, sim. Oi, É nossa, verdadeiro, né? É da essência principalmente para desse a época espírito ser dele. verdadeiro, né? A Uhum, essência dele é a verdade. uhum. Mesmo porque ele sabia que podia morrer muito fácil nesse. Bastaria Sim, acusar ele de herege, não é porque ele era Saulo, que levar umas pedradas na cabeça que já morria na hora. isso, Assim, Sim. por A muito isso, gente, menos, André. muitas pessoas morreram. a gente vai Isso, André. até ver no capítulo 3 que isso quase aconteceu. Uhum. Ó, antes da gente prosseguir, deixa eu fazer uma colocação aqui. Quem acompanha, todos deveriam acompanhar, viu? Agora a titia está falando aqui para vocês. Todos deveriam acompanhar. Mas quem não acompanha, quem acompanha a leitura de Paulo e Estevão junto com o Atos dos Apóstolos, é, a gente, a conversão de Saulo está no capítulo 9, né? E lá no finzinho do capítulo 9, no versículo 19, o versículo 19 diz assim: Ao tomar alimento, recuperou as forças, permaneceu com os discípulos que estavam em Damasco por alguns dias. Estou lendo o texto da tradução do Haroldo, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 9. É, esse discurso de Saulo, no nosso livro, eu vou explicar por que que eu estou falando isso para vocês vão entender. Esse discurso de Saulo, aqui do versículo 19 de Atos dos Apóstolos, não. Esse discurso de Saulo aqui, ele tá dentro desse trechinho aqui. Por quê? Eu tô falando isso? Porque no seguinte, no versículo seguinte, 9:20, que tem Saulo em Damasco, que começa assim: E logo estava proclamando, não é esse momento dele. Não é. Às vezes a gente pode se confundir na leitura, quem acompanha. Mas o versículo 20, ele só vai estar lá no capítulo 3 do livro. A gente ainda está no capítulo 1. E por que que eu digo isso? Porque nesse trecho de Atos, capítulo 9, versículo 20, que aqui o Haroldo deu o título de Saulo em Damasco, é, lá no versículo 23 está assim, ó. Quando se completaram consideráveis dias, os judeus deliberaram eliminá-lo. E o versículo 24. Mas o complô deles se tornou conhecido por Saulo. Dia e noite vigiavam também as portas a fim de o eliminarem. Mas os seus discípulos, tomando de noite, desceram pelo muro. Esse trechinho de desceram pelo muro, esse acontecimento aqui, está lá no capítulo 3 do nosso livro, tá? Então, pode parecer que esse Saulo em Damasco do capítulo 20 é esse trecho que a gente está lendo, mas não é. Porque ele justamente começa e logo estava proclamando Jesus nas sinagogas, mas não é, tá? Então, depois vocês deem uma lida. Vocês podem não estar entendendo nada do que eu estou falando porque vocês não estão acompanhando o texto. Mas anota os versículos que eu falei e depois vai lá ler que vocês vão entender. Isso é só para atualizar quem faz a leitura concomitante de Atos dos Apóstolos com o nosso livro. Vamos lá. Deixa eu ver quanto tempo falta. Faltam 6 minutos. Vamos só terminar isso aqui. E aí ele falou, né, que na viagem para cá ele viu Jesus.
A essa evocação, a voz eloquente se enternecia, olha aqui, ó, e as lágrimas lhe corriam copiosas. Ele estava chorando quando ele falava isso. Interrompera-se ao recordar a ocorrência decisiva do seu destino. Então, ele falando sobre a Jesus aparecendo para ele no caminho, ele se emocionou e começou a chorar. Os ouvintes contemplavam assombrado. Gente, Saulo chorar, esse temperamento firme desse doutor da lei, né? Resoluto sempre. Ele chorar, então, aí fechou tudo que eles achavam ali sobre ele não estar bem. Que isso, diziam alguns. O doutor de Tarso graceja, ele só pode estar brincando, afirmavam outros sorrindo, convictos de que o jovem tribuno estivesse buscando maior efeito oratório, ou seja, acharam que eles estavam ainda ali preparando, né, chamando a atenção, fazendo gracejo, fazendo brincadeira, preparando. Alguém quer completar? A gente encerra aqui por hoje. Eu só queria dizer que os psicólogos falam que o testemunho, né, falar abertamente das dificuldades é terapêutico. Então, sem saber, Saulo tá fazendo uma autoterapia aqui. Se você falar para uma pessoa só já é, né? Imagina você falar para um público, né, te ouvindo. É, mas Falar, eles falam, os psicólogos falam que é saudável, sabe? Porque ajuda você a se aceitar melhor, enfim, colocar pra fora uma espécie de catarse. Tipo assim, tem até um livro Espírita da Irmãs do Fogo que ela, eu não vou lembrar qual livro que é, mas ela fala que todos os centros deveriam também ter essa prática do abrir-se um com os outros, falar. Não precisa ser na frente de todo mundo, né? Mas ter esse hábito de mostrar as vulnerabilidades, porque a gente é incentivado ao contrário, a esconder, né? é, A se vestir um escudo e fingir que a gente é perfeito, né? Mas falando, não, é saudável se aceitar, para acolher mesmo. Enfim, os evangélicos fazem isso tanto no sentido de ir no púlpito, fazer o testemunho, mas eles fazem isso muito legal, que é entre si, né? Eles têm as pequenas células. Ah, tem o líder da célula. Ah, olha, Elaine, tô passando dificuldade, eu posso conversar com você? Ah, olha, Elaine, aconteceu isso, isso, isso. Abrir, né, completamente o coração. É muito legal esse muito. comportamento, né, esse acolhimento. Eu Os acho legal. alcoólicos anônimos, né, o AA, o formato deles é esse, né? Eles se reúnem toda semana e aí eles ficam relatando entre eles as dificuldades, né? O percurso deles até ali, a dificuldade que eles enfrentaram nos últimos dias. E tem um grupo também que eu não sei exatamente qual é, mas é Mulheres que Amam Demais. Mulheres que sofrem com o abandono dos seus companheiros ou companheiras, e sofrem demais, não conseguem se livrar dessa dor. Tem um grupo, que também se reúne e aí elas ficam trocando as experiências, uma fortalecendo a outra, uma falando das suas dores. É bem desse jeito que você falou, é maravilhoso, né? Eu já participei de um grupo como convidada, que era mais ou menos isso. E foi muito legal. A troca era muito, muito bacana. Muito legal. Queridos, vamos encerrar então? Quem quer fazer a nossa prece para a gente encerrar? Faz, André, para gente? Tá bom. Vamos lá. Pai, muito obrigado por essa oportunidade, desse encontro semanal aqui reunidos. Agradeço pela vida de todos esses companheiros que estão conosco no grupo, aqueles que não puderam vir. Pai, para a nossa própria transformação e que nós possamos ter uma ótima semana, e que se for da sua vontade, que nós possamos estar reunidos na próxima terça que vem, com o coração aberto para os aprendizados da noite. Que assim seja, graças a Deus. Que Obrigada, assim queridos, seja. Obrigada. queridas. Agradeço Obrigado imensamente. por Não Bem. fiquem tudo, tristes doutor. comigo, não. Eu gosto de todo mundo. Hã? O que foi, Paulo? A gente Não te fiquem ama. tristes comigo, não. Eu gosto de Gente, todos esses eu não tô. nossos Ó, personagens. para Mas você ninguém mesmo. não tá triste, não.
Ela tá falando Imagina do o Paulo. quanto eu me reconheço neles, não é? É Ai, assim, gente, eu é sou o nosso Paulo espelho. total. Eu Eu, sou eu, Paulo eu, total. Quando eu estudei Boa eu, Nova, eu falava que eu era Pedro total. Agora eu sou Paulo total. eu gosto das leituras psicológicas da Elane, Paula. põe o link lá, Elane, das vibrações, por favor. Põe, meu amor, põe sim. Obrigada. Vou lá. Pode falar, André, desculpa te Eu, cortar. eu, eu gosto das leituras psicológicas da Paula. Sim, Eu acho que fazem muito sentido. Eu gosto. Eu Paula também Chá. gosto muito, principalmente porque eu venho aprendendo a conhecer melhor a mim, né? É o meu Ah, espelho sempre. Esse é o nosso Ah, isso é propósito bom. aqui, Por né? isso que eu estou fazendo pedagogia, né, gente? Para eu Ah, não sabia, que trabalhar legal. Beleza. isso tudo. Uhum. Beijos, boa noite. Beijo, Fiquem boa com Deus. amor. noite, Ótima irmão. Tchau, semana. tchau. Tchau. Olha o Valeu. neto da Elaine lá atrás, no Ah, sofá. é lindo, eu já vi, molequinho lindo. Ele tava subindo no sofá. Tá com o vovô lá no sofá lá. Tá Ah, lá. o vovô Marcos. É, ele tá lá. Hoje é o Ele não tá, vovô ele não tá nos coruja. ouvindo porque ele tá de fone, mas. Hoje ele é o vovô coruja. Olha, Ó o olha ele Bernardo. lá. Uhum. Beijo, Beijo, gente linda. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.